dia a todos e todas da diretoria região de Tapetininga. E eu sou o PCNP Luiz Fernando de História e hoje estaremos apresentando aqui uma live sobre um livro e sobre um documentário que foi produzido aqui por pessoas da região. Tema bem interessante, assim, não só para a história, mas também para, de repente, artes, projeto de vida e outras matérias mais. Então, hoje vamos trazer aqui alguns convidados para estar apresentando essa nossa live hoje. Entre esses convidados temos aí o Igor Chaves, que é doutorando em planejamento territorial, e o outro também que é professor de história, que é o Edwin Taves, também do coletivo 015, que estarão apresentando esse projeto deles, que é, só um instante aqui, pegar aqui, sobre esse livrinho aqui, que nós da rede aqui da diretoria de Tapetininga, fomos contemplados com esse presente maravilhoso aqui, já fiz a minha leitura, aprovei, eu acho que é um ótimo material para ser trabalhado em sala de aula, e hoje eles vão estar apresentando esses projetos que eles fizeram assim, que é super interessante falar sobre a Estrada de Ferro, que a gente vê ela ali, a gente passa ali, atravessa o Pontilhão para ir para Vila Santana, para ir para Vila Arruda, para Prado, Paulo Aires, vê aqueles prédios ali abandonados, e alguns devem se perguntar, né? Putz, o que será que foi isso aqui? Qual o contexto histórico disso? Essa arquitetura, por que isso não está sendo aproveitado? Então, sem mais delongas, né? Vou passar para os nossos convidados se apresente aí primeiro, né? Começar aqui com o Igor, que está do meu lado, né? Bom dia, Igor. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Igor, eu sou arquiteto de formação, mestre e doutorando em planejamento, que nem o Luiz falou. Para mim é uma honra estar aqui hoje, apresentando os resultados da minha pesquisa, e este livro que a gente conseguiu publicar e está sendo disponibilizado para a rede, não só de Tapetininga, né, mas também para a região. Então, a gente organizou aqui esse espaço para falar um pouco desse conteúdo, né, o que foi esse percurso de pesquisa, o que tem no livro, né, e como ele dá para ser aproveitado em algumas disciplinas da grade curricular de algumas dos anos, né, letivos. O nosso outro convidado é o Edwin Taves, ele é também do coletivo, junto comigo, do coletivo 015, é um coletivo de audiovisual. Então, passo a palavra, Ed. Olá, bom dia a todos, né? Eu sou Edwin, né? Eu sou formado em História lá pela Unesp de Assis, né? Sou licenciado. Atualmente eu dou aula na Penitenciária 2, lá de Guareí, né? Pelo projeto de pasta, né? Educação nas prisões. E faço parte do coletivo 015, né? Estou aqui para falar um pouquinho, né? De como foi também, né? O nosso processo de produzir o documentário, né? E como ele pode ser utilizado em sala de aula, né? Porque o intuito de produção do documentário em si foi mais poder trazer um pouco dessa história aí, né, tapetiningana, que fica um pouco relegada, às vezes, que nem o Igor falou, né, durante o nosso processo de construção mesmo, né, do documentário, quando a gente teve um primeiro contato, falei, eu quero contar a história dos trabalhadores, né, da ferrovia e tudo mais. Daí ele falou, então, mas que história, sendo que a gente não há história nenhuma, né? Isso que foi totalmente construtivo aí da parte da relação entre a pesquisa dele e o nosso processo de criação aí, que teve total apoio por parte dele, principalmente, né? E dos outros membros do coletivo 015 também. Então, acho que é isso mesmo aí. E é nóis. É nóis. Bom, o título dessa apresentação é O Legado da Estrada de Ferro Sorocabana e Itapetininga. É o mesmo título do livro, né? E o que se fala dentro desse livro, né? O que foi essa pesquisa? A gente foi tentar entender o que é a ferrovia em Itapetininga, né? Uma ferrovia que transpassa todo o seu sentido leste a oeste, que corta o município, liga São Paulo a todos os estados do sul, e desde a virada do século passado foi extremamente importante para a formação
constituição do município, desenvolvimento econômico e social do município. Então, a gente traz nesse livro, né, resgatar, né, salvaguardar um pouco dessa material, começar a estudar esse material que até hoje nunca tinha sido discutido na cidade, né? A gente tem algumas publicações de ex-ferroviários, né, ex-trabalhadores da ferrovia, como o senhor Disseu de Campos, alguns outros ferroviários que também escreviam, né, em jornais e revistas, mas nada focado numa questão mais de pesquisa, entendendo com mapas, explicando na própria construção do território essa relação da ferrovia, né? Como vocês podem ver no mapa, a linha ferroviária ela corta principalmente 3 distritos em Itapetininga, né? Então, para desenvolver toda essa pesquisa, eu fui caminhando desde ali da divisa de Tatuí até a divisa de Angatuba, então percorrendo o distrito do Morro do Alto, Itapetininga e do Rechã, fazendo esse inventariamento do que era parte dessa ferrovia, né? Esse foi um dos pontos também da pesquisa. Então, a gente conseguiu perceber, né, que a ferrovia em Itapetininga ela foi de grande impacto, tanto que construiu dentro desse território 3 estações principais, né, que seriam as ainda existentes de Itapetininga, Rechã, Morro do Alto, e também fomos descobrindo até com entrevistas com ferroviários outros tipos de plataformas e outros pontos de parada que eram muito utilizados principalmente para o embarque de crianças de distritos rurais para estarem indo para a escola e tendo acesso à própria cidade, tá? A minha pesquisa, que nem o Ed chegou a comentar no começo, né, e o Luiz também, é muito voltada com essa foto, né? Eu sempre morei ali na Vila São João, né? E durante uma disciplina da graduação de urbanização, a gente fez o exercício de pesquisar o bairro e eu acabei descobrindo que o bairro da São João era todo ligado, né, à linha ferroviária, né? Então, a oficina de trens, que nem se chamava de oficina de trens, ninguém sabia o que era aquilo, chamavam de galpão abandonado, né? Era uma antiga oficina de trens e era considerada, né, foi considerada uma das principais oficinas de trens aqui do Eixo Sul, né? Então, isso me impactou muito, porque essa era a minha paisagem, né? Essa era a minha visão, era ver elementos ali ao longo da ferrovia e perto de casa totalmente abandonados, né? Sendo utilizados como ponto de tráfego e pontos de descarte de resíduos, né? Então, aquilo me impactava e me deixava muito curioso para tentar entender o que era esse passado que eu nunca tive acesso, nem as próprias pessoas conseguiam me contar, né? O que eram essas 3 letras, né? O que era IFS, né? É muito marcante isso, porque quando você começa até a estudar o tema das ferrovias, você sempre tem acesso à ferrovia já na FEPASA, né? E os relatos são sempre já de declínio, né? Mas quando você vai estudar o que é o EFS, na Estrada de Ferro Sorocabana, você vê sempre matérias e materiais, né? Sempre ressaltando a importância das ferrovias, né? A importância da Estrada de Ferro Sorocabana. Então, isso para mim foi fundamental. Essa foto para mim é muito chave, muito interessante, porque vocês vão ver, de 2015, eu estava realmente descobrindo o que eu ia fazer de TCC, né? Isso daqui é um pouco do que foi essa minha pesquisa ainda durante o TCC, que era numa escola de arquitetura, então eu fui me debruçar muito sobre restauro do patrimônio, fui entender o que era todos esses problemas nesse conjunto, né, ferroviário, ter um pouco de acesso a esse bem, né, abandonado, e fui fazendo um estudo de patologias, e fiz muito interessante para a escola de arquitetura, mas que ainda não saciava a minha vontade, né, as minhas necessidades de entender o que era a ferrovia em Itapetininga, né? Isso daí depois foi um projeto já do que dava para ser feito, mas vamos caminhar. A principal pergunta da minha pesquisa, então, diante de tudo isso que eu fui levantando, de já ter se aproximado durante a graduação no tema das ferrovias, foi tentar entender, existe um legado ferroviário em Itapetininga, né? Se existe, como ele é, né? Então, eu fui percebendo que ele era material, então ele estava, né,
nos edifícios, nos comboios de trens, no museu, na formação da própria cidade, né, como ele foi impactar essa formação, mas ele também estava numa imaterialidade, né, e quando eu falo imaterialidade eu vou dizer dos costumes dos ferroviários, no impacto da modernidade que a linha ferroviária, né, que o acesso a outros lugares que a ferrovia vai permitir, vai influenciar totalmente Tapetininga, né? Essa foto que era da virada do século é uma foto de inspeção da diretoria da Estrada de Ferro Sorocabana e ela denota muito o que foi, né, o que era Itapetininga, né? Era uma cidade assim de meios rurais, né? Então você vê esses dois meninos ali de pé descalços, né? Porque era típico, né? Não se usava esses costumes da cidade grande, né? E já tinha esses homens engravatados, né? Que a gente pode até pensar, né? Esses novos costumes chegando a um povoado até hoje ainda muito rural, mas que não tinha centro urbano, né? As pessoas, para vocês terem uma aproximação, elas só frequentavam a cidade em dias de domingo durante as missas, né? Então era uma outra realidade e graças à ferrovia, né, se transforma toda essa forma de viver e costumes, né? Bom, como o livro tá dividido, né? O livro ele vai se dividir em 4 capítulos principais, né? Além da introdução e da conclusão. O capítulo 1, que eu intitulo ele de O Trem de Ferro, que também é uma homenagem à música do Manuel Bandeira, né? Trem de Ferro. Ele conta o que foi a ferrovia no Brasil, né? No mundo, no Brasil, no estado de São Paulo, principalmente, né? Que é onde a malha ferroviária mais se expande, e o caso de Itapetininga, né? Eu começo a dar essa introdução. Então, dentro desse capítulo, eu vou explicar desde os fenômenos internacionais da Revolução Industrial, o impacto disso no investimento tecnológico e como isso vai desenvolver as ferrovias, né? E como isso vai influenciar um setor no Brasil, né, que estava insuficiente para o transporte de carga, né, que não tinha, não conseguia produzir a mais de 200 quilômetros de distância do porto, não conseguia aumentar a sua produção e existia ali uma exigência de produção de café, exigia ali uma exigência de produção de algodão, e como isso vai influenciar na própria construção do território brasileiro, né? O que eu quero dizer com isso? Nessa imagem que está dentro do livro, são alguns planos, né, planos nacionais de desenvolvimento que tinham como premissa a interligação do território e, principalmente, a sua proteção para conflitos bélicos, né? E também a necessidade de transporte de mercadorias. Então, vocês vão ver como algumas capitais ali já vão sendo criadas de forma para se interligar através do sistema ferroviário, como ele já é colocado, né? Como ele é colocado como uma principal meio, né? Então, desde ali de 1830, né? Dizendo para vocês que a ferrovia foi inventada, né, o primeiro trem de transporte foi inventado em 1825. Então, em 1838, um Brasil assim recém independente, né, ele vai já ter a vontade de ter a introdução da ferrovia, né? Por mais que só depois de 30, 40 anos depois seja implantado o primeiro sistema, né? Ele já se era discutido junto com outros países europeus, né? Outra questão que é bem interessante, que está dentro do livro e é bem legal para mostrar, é como se constituiu a malha ferroviária, né, no estado de São Paulo, e depois como as rodovias, né, vão também se aproveitar um pouco desses eixos, né? Então, uma coisa que é muito legal de falar, também está usando no livro, é essa questão da marcha do café, né, de como as companhias ferroviárias foram desbravando alguns territórios, né, ocupando, na verdade, né? E isso vai criar-se núcleos como muito ligados ao trecho ferroviário, né? O caso de Presidente Prudente, que vai ser desenvolvido já depois da virada do século e era exatamente por causa de uma linha ferroviária, né? Então, vocês vão ver como o próprio estado de São Paulo vai ser ocupado, vai ser povoado
com o auxílio das ferrovias, né? Porque ela vai, além de tudo, trazer imigrantes, trazer força de mão de obra, porque também teve a questão do tráfico negreiro de ser proibido, de proibir a escravidão, e tudo isso também é muito influenciado com as ferrovias, tá? Esse outro esquema que a gente coloca é o que eles chamavam de mão espalmada, que vai ser o novo sistema rodoviarista que vai sobrepor a ferrovia, né? Então, tem toda uma ligação e como esses processos estão muito interligados, né? Já o segundo capítulo é um segundo capítulo que já é focado em Itapetininga, né? Então, a gente explica ali a formação da Estrada de Ferro Sorocabana, a gente explica o que foi esse ramal de Tararé, né? O famoso ramal de Tararé, que é o ramal que vai fazer, né? Que vai colocar Itapetininga nesse circuito ferroviário, né? Que vai, até hoje, ser o único ramal que interliga o estado de São Paulo com os estados do Sul. Então, ele é de extrema importância até os dias de hoje, né? E pouco valorizado da perspectiva histórica, né? Então, a gente vai trazer com mapas e outros elementos como foi a formação, quem eram as pessoas também de Itapetininga, né, relacionadas a essa ferrovia, e até como muitos desses ainda são lembrados por estarem em nomes de ruas na cidade e tudo mais, né? Uma coisa que é muito marcante, que eu acho que é interessante falar, que tem nesse livro, é que eu começo falando desse, né, que era Itapetininga, né? Primeiramente falando que lá foi um ponto de passagem de caminhos indígenas, né? Então eu divido esse segundo capítulo em 3 partes, né? Caminhos de terra, caminhos de ferro e caminhos de concreto, né? Então, nesse primeiro caminho de terra, eu vou falar dessa presença indígena em Itapetininga e depois como os tropeiros vão se apropriar desses caminhos e como Itapetininga, que era um ponto de pousada de tropeiros, né? De invernagem. O que era invernagem? Engorda dos animais para serem vendidos em Sorocaba, como isso vai transformar esse pequeno lugar de passagem em um povoado, né? E como esse pequeno núcleo depois vai ser, aqui até uma foto de um tropeiro, né? De como acontecia esse movimento, como foi importante, né, para o estado de São Paulo, mas também para Itapetininga, principalmente, né? E como isso vai também alimentar a vinda da ferrovia, né? E daí daí eu até coloco em mapas, né? Como era o núcleo urbano, né? Então, é muito interessante frisar que essa parte da construção de desenvolvimento da mancha urbana de Itapetininga, né? Eu vou consultar desde mapas do Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo, né? Até a prefeitura e outros acervos, porque a gente consegue mapas desde 1700, né? Desde a primeira vez que Itapetininga é citada, e vou construindo essa evolução urbana do que era o núcleo, o que tinha ali perto, né, e como essa cidade vai se expandindo, até para explicar qual é o impacto da ferrovia nesse desenvolvimento, né. Aí, nessa segunda parte do segundo capítulo, daí já é focado na chegada das ferrovias, né, então eu vou mostrar como ela vai pressionar uma industrialização, uma proto-industrialização da cidade, uma expansão do distrito, do município, né, da sede urbana, né, entre leste e oeste, como vai vir uma certa especulação da malha, né, urbana, que vai ficar mais diagonal para melhorar o aproveitamento dos lotes, como ali os terrenos da encosta da linha férrea vão chegar por exemplo, uma indústria Matarazzo, a Companhia Soares Hungria, que tinha descoraçamento de algodão, porque o que difere a Estrada de Ferro Sorocabana das demais ferrovias do estado era que a Estrada de Ferro Sorocabana ela era voltada ao comércio de algodão. Então, porque depois da crise do café, né, que atinge as principais companhias, a Sorocabana ainda consegue viver alguns anos ainda com uma certa autonomia, porque ela tinha outras formas outros monocultivos que ela se dedicava, né? Uma coisa que é interessante também, que está dentro dos mapas, é que a gente vai mostrando como que muitos desses caminhos, eles vão se sobrepondo, né? Os mesmos sentidos, né? Como o caminho de pedregulho vai virar um caminho de asfalto, né? Como o sentido ali que já era descoberto vai ser colocado para linhas ferroviárias, né?
qual foi a importância de Itapetininga sendo uma ponta de linha por tantos anos, né? Então, os trilhos obrigatoriamente tinham que parar em Itapetininga, e isso influenciava o comércio local. Como a influência, né, da ferrovia vai trazer esse movimento modernista, né? Vai ter a nossa primeira avenida, que é a Avenida Peixoto Gomide, vai influenciar na chegada das 3 escolas, né? Que vai ser a primeira escola do interior do estado de São Paulo. Vai influenciar uma sanitarização, né, do município, porque com a chegada de muitas pessoas vai ter um aumento de doenças, então ela força a ter um sistema de esgotamento, um sistema de eletricidade, um sistema de abastecimento de água, né? Tudo isso porque o moderno não é só um estilo, né? Ele também é um discurso que vai trazer mais um monte de outras coisas conjuntos, como a ferrovia, né? Essa é uma foto da estação de Itapetininga, que é bem interessante, porque ela mostra, né, esse cruzamento ainda de ruas de terra, com carroças, essa questão das carroças próximas à estação, né, para abastecer, para trazer pessoas, vai ser uma coisa que vai pressionar o calçamento da cidade, porque as carroças estavam atolando até chegar até a estação. Então, você vai vendo como que tudo isso vai influenciando, né? Essas daqui são algumas imagens de algumas fábricas, né, que existiram e outros depósitos que existiram na cidade. Então, muitos desses prédios estão ali, às vezes descaracterizados, né, ou estão de outra forma, como ali a Companhia Soares Hungria, que é o Cofesa, né. Então, a companhia do Matarazzo, que hoje em dia é a ACAT, né, de Itapetininga. Então, esses prédios, na verdade, eles eram todos voltados da ferrovia, né? Eram muito relacionados. E como eles vão se perdendo, né? Essa história não é contada, né? É muito engraçado quando você olha em Itapetininga, porque cita-se muito desses prédios, mas nunca é relacionado à ferrovia, né? Quando você se aprofunda na pesquisa, você percebe que está totalmente relacionado, né? E a terceira fase do segundo capítulo já é com a chegada do rodoviarismo, né? Então, você vai ver a chegada de grandes eixos rodoviários, como a Raposo Tavares, que, na verdade, já ali desde 1924, né, já vai começar o seu desenvolvimento, né? Digo que ela já existia como rua de tropeiros, né, mas ela vai se desenvolver como via de concreto, né, via de asfalto. Então, as próprias indústrias saem daquele eixo central próximo à rodovia, né, e vão se estabelecer próximo da ferrovia, vão se estabelecer próximo à rodovia, né? Então, a cidade já se expande para uma outra lógica, né? E, em conjunto disso, em paralelo, vai acontecer um esquecimento do sistema rodoviário, né? Esse aqui é uns exemplos de algumas indústrias que foram chegando, né? E a CEAGESP é um caso muito, muito específico de Itapetininga, que ela vai chegar na década de 70, e ela vai estar ligada diretamente com a ferrovia. Então, a gente considera até como um dos últimos equipamentos públicos ligados à ferrovia instalado em Itapetininga, né? E essa daqui já é uma foto ali, a primeira foto de cima é na década de 60, né? Então, em pouco tempo, né, a ferrovia já estava sendo bem abandonada. A segunda foto de baixo já é uma figura da ferrovia na década de 90, quando ela já não estava, as estações não estavam sendo utilizadas, né? Porque, como a gente até conta no livro, na década de 60, quando todas as companhias paulistas viram FEPASA, se faz a descontinuidade de transporte de passageiros, né? E as estações ferroviárias, né, que é a principal função de uma estação ferroviária é a chegada de pessoas e desembarque de pessoas, né? E sem ela não ter mais transporte de pessoas, só de passageiros, só de bagagem, só de produtos, as estações ficam extremamente inutilizadas, né? E um equipamento sem utilidade, ele fica abandonado, e o caso de Itapetininga é extremamente marcante, né? Elas só voltam a se reconfigurar no traçado urbano do município depois que ele volta a ser uma secretaria de trânsito, né? Então, até ser, que foi em 2000 e poucos, né, ela ficou abandonada. E no terceiro capítulo, a gente vai contar, a gente faz um mapeamento, né,
de tudo que ainda existe da ferrovia, para mostrar até como os equipamentos que não estão sendo utilizados, né, eles estão ainda pertencendo ao município, você consegue achar eles, né? E o que não está sendo encontrado, né, não está sendo falado, utilizado, na verdade, ele está extremamente em abandono, em esquecimento, as pessoas nem sabem o que são. Daí a gente vai citando os casos da estação ferroviária, dos próprios armazéns ao lado da estação ferroviária, que dos 4, um está sendo usado e ele, nitidamente, ele está pintado, está com manutenção, e os outros 3 que não estão sendo utilizados, embora concedidos à prefeitura, estão extremamente abandonados, né, com o telhado caído, todo desfigurado e tudo mais, né? Essa foto é bem marcante porque foi um auge da oficina de trens, né? A gente vê uma Maria Fumaça e diversos outros trabalhadores, né? É muito legal frisar a importância da oficina de trens para toda a expansão leste do município de Itapetininga. Esse item que eu coloquei aqui foi uma ficha de mapeamento, né? Que também dá para ser utilizado como um exercício de sala de aula, se quiserem, mas também é um exercício muito de pesquisa também, que foi o que eu fui utilizando para identificar o que tinha ali da ferrovia, né? O seu estado, se estava sendo utilizado. Então, ele envolve algumas questões de arquitetura, né? E dá para ser adaptado até para outros tipos de edifícios no município, né? Esse daqui foi o resultado do mapeamento, né? Então, cada pontinho tem um significado. Então, a gente levantou as diversas obras de artes especiais, né? Que era o nome dado aos pontes. A gente conseguiu identificar que existe 2 principais grupos na cidade, que é o complexo da oficina de trens, ali perto da Vila Prado, Vila São João, e o complexo da estação ferroviária, né, que vão ter desde serralheria ainda existentes, áreas administrativas e diversas outras casas de ferroviários, né? Então, a gente vai percebendo que Itapetininga também tinha, né, um conjunto habitacional da Estrada de Ferro Sorocabana, e a gente levanta até que esse foi o último componente construído da companhia na cidade, né? Muito por volta das reivindicações do próprio movimento dos trabalhadores na cidade, que era muito forte, né? Para os que não sabem, o movimento do Sindicato dos Ferroviários, não só de Itapetininga, mas da região, foi de extrema importância, né? E sempre foi muito atuante. Então, o que não é contado é que os ferroviários, eles eram muito... trabalhar na Estrada de Ferro Sorocabana era bom, não só por causa dos benefícios, mas porque os trabalhadores conquistaram muitos desses benefícios, né? E outras coisas que a gente vai também identificando no mapa são diversos outros tipos de equipamentos no município, como locomotiva, pontos de cruzamento, sinalização viária, né? E também os museus e outros acervos que a gente foi locando, que estão ali guardando equipamentos da ferrovia ou algum tipo de material documental, que seria o Centro Cultural, o próprio CASE, né, que foi um clube de futebol muito, muito atuante, né, muito forte aqui na região, e o Sindicato de Ferroviários, que ainda é existente no município, né? Uma coisa que avança da minha dissertação e está no livro foi descrever os trilhos no campo, né? O que seria isso? É contar um pouco das estradas de ferro nos distritos do Morro do Alto e do Rechã, que diferente de Itapetininga, que tinha um núcleo urbano, né? A linha ferroviária ela vai ser responsável por formar esses núcleos, né? Então, nessa foto, a gente até vê a linha ferroviária já marcando, né? E algum começo de núcleo no Morro do Alto acontecendo, né? E o Rechã, que eles até hoje são muito, muito próximos à estação, inclusive a sede da Associação de Moradores do Rechã se loca na estação ferroviária, é muito marcante, né? Então, a gente também faz esse mapeamento por lá e também começa a contar, né, com alguns tipos de documentos. A gente fez uma pesquisa, volta para a pesquisa para se debruçar nesses 2 distritos e resgatar mapas e também fontes documentais e bibliográficas para contar um pouco, né, começar a desenhar o que foi a ferrovia nesses distritos, né?
Então, aqui a gente tem desde o mapeamento, né, e algumas fotos que a gente vai levantar antes e depois de vários equipamentos, né, e como isso tá marcado, tá situado, né. Então, aqui nesse primeiro a gente tem o do Morro do Alto, e no segundo a gente faz esse mesmo exercício para explicar o que foi no Recham. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Opa, que precisa atualizar. Daí, em continuidade das pesquisas, que nem eu fui explicando para vocês, a minha pesquisa, vocês viram que foi muita base documental, a gente tinha entrevistas com muitos ferroviários, mas era sempre uma coisa assim muito mais afetiva do que de um esquema de produzir, usar esse material, né, para a escrita do livro. Daí eu e mais os meninos do Coletivo 015 tivemos a ideia, né, de desenvolver então um documentário a partir das falas deles, né, dos ferroviários, né. Então eu vou convidar o Edwin para falar um pouco, né, desse processo de produção do documentário e como ele dá continuidade às pesquisas, né, de evidenciar quem trabalhou nas ferrovias, né. Então a gente até é importante frisar que dentro desse material a gente faz também esse resgate do conteúdo do texto, mas de forma audiovisual, né, mas também trazendo, né, as visões não só dos ferroviários, mas também dos pesquisadores, né. Então, tem um temático da FAPESP, né, que é o principal órgão de investimento à pesquisa do Estado, que ele vai dar uma fala, vai falar o que está acontecendo nas pesquisas sobre esse tema, né. Vai ter a minha orientadora, que foi responsável por estudar a Vila de Paranapiacaba, né, que é a primeira vila ferroviária brasileira, e ela vai explicar o contexto da chegada da estrada de ferro no Brasil, né, em São Paulo. Vai ter o Antônio Solkeff, que é o primeiro autor, né, a estudar sobre a estrada de ferro sorocabana, né, explicando um pouco do que ela foi em Sorocaba. E também vai ter um pouco das minhas falas explicando como é isso em Itapetininga, né? Então, é bem legal que a gente traz diferente... E além disso, também a gente traz pessoas, né, do setor público, né? Então, a gente traz a museóloga da Estrada de Ferro Sorocabana de Sorocaba, a Daniele, né, que ela vai explicar a importância dos museus para dar continuidade com esse legado, né? E além de um movimento social, né, que é um movimento de preservação da memória ferroviária de Sorocaba, que de tão atuante que vem sendo, eles acabaram de trazer de volta o expresso turístico para Sorocaba, né, interligando o Votorantim a Sorocaba. Então, essa era uma preocupação, né, trazer o que tem de novo sobre esse assunto, né, e como a gente pode também trazer essa informação de uma outra linguagem, tá? Então, Ed, passo a palavra para você. Bom dia a todos, né, novamente. Vou pedir para o Igor aí ficar na questão de ir passando os slides para mim, né? Mas que nem... vou falar um pouco sobre o processo em si, né? Do documentário em geral, né? A gente, do 015, né? Nós tivemos a possibilidade de estar realizando esse projeto aí graças ao Aldir Blanc, né, que teve, né? Então, eu acho muito importante falar aqui da importância desses tipos de leis de incentivo à cultura, né? E a valorização da própria comunidade de artistas e produtores e coletivos locais também, né? Isso é muito importante e esperamos aí que talvez, né, o nosso município leve para frente isso como uma política pública séria e que dá retorno, né, para a nossa sociedade itapetiningana, né? No geral, né, a nossa ideia foi a partir do encontro, né, da tese de dissertação de mestrado do Igor. Na verdade, foi a partir de uma reportagem na revista, uma das revistas aí da cidade, eu não me lembro direito o nome dela, eu acho que é Top da Cidade, Igor? Você lembra o nome? Isso, foi do aniversário de Itapê. Isso, sobre o aniversário de Itapetininga dos 250 anos, onde a gente acabou encontrando aí um texto, um artigo sobre esse projeto do Igor e tudo mais, e houve uma identificação imediata, né, dessa nossa vontade de
disputar a narrativa, por que não, né, da nossa história local aí, né, tendo em vista que sempre foi uma curiosidade nossa, né, do Coletivo 015 no geral, né, que inclusive não é composto apenas por mim, pelo Igor, né, mas tem também o Daniel Ribeiro, que também é professor da rede estadual, né, da AP e da Alceu, né, assim como da Luna Formag, da Geice Moraes, né, e todos os demais amigos envolvidos nossos. Dito isso, né, a gente teve a ideia justamente para trazer à tona aí, então, uma história que fica relegada, né? Como o Igor estava falando, né? Tipo, quem não, durante seu momento de vivência em Itapetininga, não cruzou pela linha do trem, ou seja, por transponi-la, né? Passar por ela, ou pegar ela como um corta-caminho entre lugares da própria cidade, né? Então, faz parte, né? E era uma história que não era contada. Então, a gente acabou entendendo que uma produção audiovisual, né? Um documentário, no caso, né? Poderia ser, inclusive, uma ferramenta para nós utilizar, nós professores, né? Digo eu e o Dani, né? Pensando justamente em voltar a esse público, né? Em utilizar e facilitar o acesso à informação, né, a esse conteúdo produzido pelo Igor, né. Então, nós construímos esse documentário com o intuito, inclusive, de transmitir em salas de aula, né, em podermos utilizar dele como um material auxiliar para a gente quando for trabalhar sobre as questões sobre a nossa regionalidade e também sobre as transformações e as dinâmicas, né, acontecidas durante a República, né, no Brasil, né, como o Igor falou, né, as questões dos ciclos do café, ciclos econômicos, né, e também como o próprio princípio de processo de industrialização do Estado de São Paulo e também do Brasil, né. Então foi uma experiência muito gratificante, né, que proporcionou a gente viagens, né, conversas e trocas de ideias aí com diversas pessoas e personalidades que ou fizeram parte da história de fato, né, como funcionários da Estrada de Ferro Sorocabana, ou que tinham parentesco com funcionários e uma íntima história relacionada à própria história da Sorocabana em si, né? Tiveram suas vidas marcadas pela Sorocabana, assim como professores, especialistas, né? Da Unesp, da Federal do ABC, né? Como museólogos, né? Pudemos ir a museus, visitar estações, né? Que já tiveram seu auge, né? Como a própria estação de Itapetininga, né? Querendo sim, querendo não, acaba sendo uma visita, né? Esses pontos aí, como a estação do Eixan, a estação do Morro do Alto. Então, foi um processo de conhecer a própria cidade. Então, isso foi muito interessante, muito gratificante. E espero que esse documentário inspire demais professores a terem iniciativas assim, né? Porque, inclusive, atualmente a gente tem, né, um novo currículo paulista, né, que incentiva, né, através da tecnologia, informação, né, e outras, como as eletivas, né, e projetos de vida e tudo mais, a pensarmos o mundo com outros olhos e tomarmos iniciativa e produção de conteúdo também que seja relevante para a nossa sociedade. Aí a gente está com alguns slides aí, né, do making off, digamos assim, né, do documentário. O documentário em si, ele ainda não está pronto. Já fizemos algumas exibições, mas não temos ainda a versão final dele, mas o nosso projeto, né, e a nossa ideia final é estar disponibilizando ele, né, para todas as escolas também, assim como o livro, né, e para todos também, através de plataformas digitais, né. Inicialmente a gente pensou até em produzir um DVDzinho para estar deixando nas escolas, mas a questão de orçamento acabou dificultando isso, né. Mas é objetivo nosso ainda realizar algumas outras exibições pela cidade e pelos distritos, né, de Itapetininga. Inclusive, a estreia foi realizada ali no Museu Ferroviário, né, ali onde fica o CASE, hoje em dia que está passando aí por uma reforma e tudo mais.
né? Só para complementar, dia 20 tem o lançamento daí no Museu Sorocabano, que vai ter a versão final também, né? E a gente Sim, vai estar isso, lá em Sorocaba, disponibilizando. daí no caso, né? Isso, E tivemos também uma exibição na Casa Kennedy aí, né? Junto do lançamento aí do nosso isso. Daí no dia livro 20 a do gente nosso já coloca querido no YouTube também. amado Igor, isso, com certeza. A ideia é estar disponível na internet e livre acesso a todos, né? Então aqui a gente tem algumas fotos aí, né, desse processo, né? Volta um pouquinho aí, falar um pouco das fotos anteriores. Aí são fotos de Sorocaba, né? No Museu Ferroviário de Sorocaba, né? E também num pátio lá, que ainda existe lá da Rumo Logística, né? Onde a gente pode observar aí, né, como se encontra em situação de abandono também, mesmo tendo um movimento da sociedade sorocabana, um movimento da sociedade civil sorocabana muito mais atuante na questão da preservação, né, do patrimônio material histórico aí da ferrovia em Sorocaba, né? Pode passar, por favor? Ter recentemente sido tombado, né? Sim. Aí temos aí no slide da esquerda, né, ainda um make-off lá de Sorocaba, né, próximo ao patrimônio arquitetônico aí da ferrovia, e o da direita já é lá em São Paulo, né, na estação Júlio Prestes, que era inclusive a sede, né, da ferrovia sorocabana, né, da estrada de ferro sorocabana, né, na época de seu auge e tudo mais, né. Ela ainda é a construção de grande valor arquitetônico, histórico lá em São Paulo, né? Mas hoje em dia ela se encontra do lado da Cracolândia. Então foi uma questão a se pensar, né? Que foi levada a nós, que acabou gerando uma reflexão aí sobre essas questões sociais e tudo mais, né? Porque na prática a gente vai tendo todas essas vivências, né? De observar realidades de outros lugares e outras vivências de outras pessoas e tudo mais. Pode dar continuidade, por favor. Essa foto aí eu coloquei para mostrar, né? Tipo, meio que elucidar a questão do making-off e também do processo de criação, né? A gente pode ver que tem uma equipe toda por trás aí, né? Entrevistando, né, o seu João, né, em frente aí aos galpões que o Igor estava falando, né? Que se localizam ali próximo à Vila São João, né? Aos galpões de manutenção, né? Da ferrovia que tipo, estão em processo de ocupação novamente aí, né? Em Tapetininho e tudo mais, né? Pode passar, Igor. E aí, como ficou, né? Essa parte da entrevista e localização, né? Por trás de toda aquela equipe, esse é um dos semblantes aí, digamos assim, né? De um produto final. Então, o processo criativo foi muito válido e acredito que é muito interessante tentar trazer, além do documentário em si, o processo criativo para dentro das salas de aulas, né? Incentivar a molecada a cada vez mais estar por dentro aí de editais também, né? Por que não? Os novos artistas virão das escolas também, né? Eles que vão contar, os novos professores também, eles que vão estar contando as histórias e as suas novas versões conforme o avançar do tempo, né? Então, pode dar continuidade. O seu João aí, infelizmente, ele veio a falecer, né? Mas de causas naturais, alguns meses depois da gravação dessa entrevista. Infelizmente, ele não pôde estar assistindo o produto final com a gente, né? Mas fica aí nossa homenagem a esse ex-funcionário aí da Estrada de Ferro Sorocabana. Certo? Inclusive, o senhor João, ele foi um dos poucos ferroviários negros que a gente encontrou ao longo de toda a pesquisa, e ele também ele ocupa, né, uma antiga casa de ferroviários, né, desde a década de 80, então desde que parou esse uso, né, muitas famílias de ferroviários ocuparam essas residências e desde então permanecem nela, e a gente deixou essa foto também no final em forma de homenagem, não só a ele, mas todos os ferroviários, né, trabalhadores da ferrovia que vieram a falecer, mas que foram essenciais, né, para a construção da ferrovia em Itapetininga e todo o Brasil. Né? E aí uma fotinha da nossa equipe num primeiro momento de gravação. Infelizmente o Igor não está
nessa fotografia aí, porque ele ainda estava em Sorocaba, né? Ou em Santo André no dia, né? Mas aí é no Museu Ferroviário, né? Então a gente pode ver o pessoal responsável aí, né? O seu Carlos Eduardo, né? Que é responsável lá pela manutenção do museu. E também o seu, como é que é o nome do. O Carlos Eduardo. Não, o O Lázaro, ferroviário. o Lázaro, o O seu Lázaro. Lázaro aí, Lázaro Monte, né? Uma grande figura aí. E o ferroviário aí também que estava presente aí com a gente, você deu entrevista, fez parte do nosso documentário. Os demais aí da foto são membros, né, do coletivo 015, né? E acho engraçado essa foto aí porque demonstra, engraçado não, né? Mas importante porque demonstra um momento histórico que a gente estava vivendo também, né? Que era em tempos de pandemia, então tá todo mundo de máscara aí e tudo mais. As filmagens foram muito em voltas desse cenário, né? Sim. Então, todo mundo se adaptando, tendo que gravar mesmo à distância. Uma coisa só que eu queria frisar nessa foto é que ao fundo tem uma Maria Fumaça, né? Então, Itapetininga ainda tem uma Maria Fumaça, que é um objeto de disputa em muitos outros distritos, né? Porque poucas cidades têm uma Maria Fumaça e elas querem usar para ser um elemento de produto turístico, né? E Itapetininga tem, e está só sobre o cuidado do CAS, né, que atua até hoje de forma independente, né, um museu sem apoio financeiro de nenhum lugar, mas sempre aí recebendo visitas e escolas que quiserem estar frequentando são super bem-vindas. Né? E acredito que é isso, né? Acho que vale mais a pena a gente dar a entrada aí, então, nas habilidades aí da BNCC e também do Currículo Paulista, né, Igor? Pô, eu Isso. retorno a palavra a você aí no caso aí, beleza? Eu fiz só um exercício de pegar alguns componentes dentro da BNCC, né, da BNCC, que eram relacionadas a discussões que podiam adentrar a ferrovia e as questões de patrimônio, que é a chave do documentário e do livro, né? Então, eu fui separando alguns componentes que vão destacar, né, a importância que dá para a gente utilizar esse material desde ali da educação infantil e se passando ali nos campos das experiências e em outras disciplinas, né? Eu vou destacar aqui alguns exercícios que poderiam ser aplicados e podem ser, né, levados, que seriam principalmente no campo das artes, né? Então, ali a gente tem muito essa questão da valorização e análise do patrimônio cultural, né? Nesse sentido, eu falo muito da própria estação ferroviária de Itapetininga, né? Que teve 3 fases distintas, né? E cada fase representa muito um certo estilo arquitetônico, né? E cada estilo arquitetônico ele passa nas suas entrelinhas, né? Um sentido, né? Então, nessa primeira versão, uma primeira estação ali para abrigar um início de uma ferrovia, no segundo já vem com um discurso mais neoclássico, né? Que é de uma monumentalidade, que as estações queriam passar, né? Ela vai virar um elemento central na cidade, então tem todo um novo tipo de desenho. E depois a sua terceira fase, né? Que onde um movimento moderno, né? Vai estar, né, dentro da estação, né? Então ela é toda repaginada para ter esse traçado modernista, né? Então está toda em arte deco. Ela vai ter um relógio para orientar as pessoas da cidade. Então, como um exercício, dá para ser aplicado nos diversos anos, não só esse tipo de análise, mas dali saem muitas outras discussões, né? Esse é só um campo mais estético, né, e de estilo, mas ali já dá para ter uma aproximação. Uma outra coisa que a gente pegou, que às vezes parece muito distante, né, foi no próprio campo da educação física, né, que tem ali de você evidenciar alguns experiências populares do Brasil. O futebol há muito tempo, né, uma coisa muito relacionada, e até como isso também tem uma relação com o patrimônio histórico, né, brasileiro. Então, por que não evidenciar o CASE, né? Por que não evidenciar a importância dos times de futebol, né, que eram das companhias ferroviárias que tanto foram essenciais, né, nesse momento, antes de grandes clubes, né, eram os times das ferrovias, né, inclusive de Itapetininga, de Sorocaba, eram destaques, né. No campo das ciências, né, que a gente vai falar de áreas de preservação,
A gente tem aqui muito próximo a Flona, né, a Floresta Nacional de Ipanema, que ela tem uma linha ferroviária, então dentro do livro a gente conta, né, além de ser uma reserva da Mata Atlântica, né, ali dentro foi a primeira siderúrgica brasileira, né, que começou ali em 1600, e se a linha ferroviária só chegou a Sorocaba foi porque teve uma contrapartida de fazer a linha ferroviária chegar até a siderúrgica para o transporte do ferro. E por que também não falar da Vila de Paranapiacaba, que também é uma reserva ambiental, também é um patrimônio cultural tombado, né, nas 3 esferas. Foi a primeira vila ferroviária e também tem uma grande discussão de preservação ambiental. Hoje em dia tem uma discussão de um porto seco que querem fazer lá e muitas discussões de proteção ambiental e da memória que estão lutando para se preservar, né? Então, no campo da geografia, né, nessa coisa de entender, né, nessa parte de entender o entorno, compreender esses equipamentos abandonados, né, porque se a gente falou um pouquinho da oficina de trens, né, existe mais um monte de outros equipamentos ao longo da linha ferroviária, próximos também a escolas e próximos, sempre muito locados no centro, sempre muito locados em pontos estratégicos. Questionar se o abandono é um abandono do acaso ou é um abandono proposital. Questionar se a solução de ter tornado aquilo uma área de descarte de resíduo é uma coisa que favorece a preservação da sua memória, é algum fato que ajuda, né, a aproximar as pessoas desse seu passado. Opa, esqueci. Na história, então, diversos, né, tudo está relacionado praticamente, todos os anos você consegue trabalhar. Eu acho que eu apontei uns 8, 10 pontos ali da BNCC que vai evidenciar. É porque é a melhor matéria, né? Então, e não só nessa questão de patrimônio, mas também até para mostrar o que foi a Revolução Industrial, né? Que ela vai trazer muito marcante ali, né? De se discutir isso. E a gente tem esse exemplo claro, né? Porque a gente fala muito de Revolução Industrial, falando de como foi isso lá nos países europeus, né? Mas a gente também acaba sendo influenciado com outros tipos de revoluções industriais em escalas diferentes e com lógicas diferentes, mas também como uma revolução. Então, ela vai revolucionar o Estado brasileiro, né? Ela vai revolucionar o Estado paulista, né? Vai ter a própria crise do café com leite no Estado de São Paulo, Júlio Prestes, que era de Itapetininga, né? E era muito relacionado com o Estado de Ferro Sorocabana, e com essa expansão, como a troca de república e o governo de Getúlio Vargas vai influenciar, né, num certo distanciamento, né, de investimento nessa região. Então, vários desdobramentos são possíveis a partir dessas discussões, os relacionando-se com elas, né? O Edwin, agora, ele vai explicar um pouco do que dá para ser aplicado também no currículo paulista, né? Pronto, Ed, pode falar. Ed? Seu microfone está desligado, Ed. Eu coloquei aí principalmente as questões, as categorias de aprendizagem, né? Os objetos de conhecimento e também as habilidades possíveis de se trabalhar, principalmente no eixo de tecnologia e inovação, né? Do Inova, né? Então, aí, né? As categorias de aprendizagem, dá para a gente trabalhar o letramento digital, pensamento computacional e as TDICs, né? Que é as tecnologias de desenvolvimento de... Enfim, esqueci o termo. Enfim, como objetos de conhecimento, dá para a gente compreender aí, então, né, e avaliar conteúdos produzidos por meio digital, posicionando-se de maneira ética e crítica. Isso em relação, né, ao próprio documentário em si, né? Dá para trabalhar isso em sala de aula, como o produto final. Aí, tomando como exemplo o documentário e os processos, né, criativos e tudo mais, nós temos aí também a questão de produzir conteúdos digitais a partir de um planejamento, colocando em prática criatividade, ética, responsabilidade e senso crítico, demonstrando habilidades de curadoria, coisa que é extremamente importante e que na prática, na produção de um audiovisual, acabam sendo necessários aí, como foi demonstrado na nossa prática aí, da produção desse mesmo
documentário, né? Discutir problemas sociais e locais em ambientes mediados por tecnologias, né? Que é o produto final, né? O documentário em si, né? Trabalhar com a criatividade, remix e questões éticas e legais envolvendo nos usos das TEDx. Isso eu coloco devido justamente à prática que nós tivemos, né? Porque uma das grandes problemáticas que nós acabamos encontrando foi como, né, adaptar uma trilha sonora aí, né? Esse processo de curadoria e tudo mais, né? É algo muito legal de se fazer, né? Referências imagéticas, né? Acervos de fotografias e tudo mais, o que ser trabalhado. Mas também é muito importante nós trabalharmos e entendermos como lidar com essas questões legais, né? De direito, né? De imagem e também, né? De propriedade intelectual, né? Assim como compreensão e produção crítica de conteúdo e curadoria da informação, justamente nesse sentido aí, né? Estarmos atentos aonde conseguirmos essas informações, quais são os meios que temos, né? O Arquivo Público do Estado de São Paulo, existem outras fontes, são arquivos particulares de pessoas, são fontes disponibilizadas aí pelo governo através da internet e tudo mais, né? Pode passar, por favor. O slide. E as habilidades aí, né, desse eixo. Opa, passou 2. Não, voltei já. Voltei. Que são diversas, né? Que vão desde compreender e avaliar conteúdos produzidos por meio digital, né? Posicionando-se de maneira ética e crítica, compreender e criar narrativas digitais para expressar temas pessoais, conhecimentos sobre temas escolares e a própria aprendizagem, né? Analisar e elaborar produções digitais que ressignifiquem criações anteriores em circulação por meio de diversos tipos de remixagem, considerando os direitos de propriedade e as licenças abertas, né? Creative Commons, né? Isso daí, novamente, no questão da produção em si, né? Então, não é fazer vários documentários sobre a ferrovia, mas discutir com os alunos sobre essas temáticas aí possíveis de se encontrar em seus diversos eixos, né? De formação, né? E tentar trazer a eles esse como é que fala quando a pessoa esse protagonismo, né, do estudante em estar produzindo, estar pesquisando, né, e estar mesmo organizando seus pensamentos e trabalhando com questões sérias, né, porque uma metodologia ativa, né? São questões sérias, né? Isso, essas metodologias ativas de ensino, né? Produzir conteúdos digitais a partir de um planejamento, colocando em prática criatividade, ética, responsabilidade, senso crítico, demonstrando habilidades de curadoria, discutir problemas sociais e locais em ambientes mediados por tecnologia, todas as questões que estão presentes aí, então, no eixo de tecnologia e inovação que podem ser trazidas para trabalharmos, né, outras matérias de formas a utilizar metodologias ativas, né? Aí outras habilidades aí, né? Experimentar e analisar outros modos de ler e escrever por meio de experiências que favorecem múltiplas linguagens e expressões, em projetos que prevejam colaboração e possibilitem compartilhamento de ideias, realizar investigação usando princípios e metodologias de pesquisa sobre temas relacionados ao uso de tecnologias básicas, identificar diferentes usos das TDIC, reconhecendo suas especificidades e aplicabilidades em diferentes contextos e seus impactos nos serviços, na produção e na interação social, e utilizando-as de forma criativa, crítica e ética em processos que envolvam autoria e protagonismo. Produzir conteúdos digitais a partir de um planejamento, colocando em prática criatividade, ética, responsabilidade, senso crítico, demonstrando habilidades de curadoria, discutir problemas sociais e locais, enfim, todas essas questões aí, né? Pode passar, Igor? No âmbito da história, o que eu acho mais interessante, né, da gente trabalhar são justamente os registros da história, né, e a questão da cultura material e do patrimônio imaterial aí que nos foi legado aí pela presença da ferrovia, né? Mas a gente pode trabalhar aí desde a questão do tema da modernidade em si, né? Porque, como o Igor
falou uma vez em conversa nossa, a ferrovia vai ser, e no documentário vai ser explorado muito isso, né? A ferrovia vai ser a modernidade chegando em Itapetininga, né? É a era da Revolução Industrial chegando em Itapetininga. Então vai chegar a ferrovia, junto vai chegar também a energia elétrica, né? O telégrafo. Então o tempo vai ser passado a medir de forma diferente, né? Tanto que um dos símbolos mores do conjunto arquitetônico também da nossa ferrovia é um relógio, né? Podem dar sequência aí, por favor. Nos slides. E uma das habilidades mais interessantes que eu acho é a valorização de diversos tipos de fonte, né? Seja aí, no caso, o patrimônio arquitetônico, como também as fontes orais, né? Que vão ser muito trabalhadas aí durante o documentário. Então, essa questão das fontes orais inclusive uma ferramenta da gente fazer com que não haja um distanciamento tão grande assim, né? Da nossa geração, das gerações que estão por vir com as gerações passadas. Então, é a partir da exploração dessas fontes orais que a gente passa a ver uma ligação mais direta, né, entre o que é e o que já foi e que ainda está presente, né? E essas questões que a gente sempre acaba se perguntando e buscando soluções para isso. Então, o explorar de fontes orais durante a produção de um audiovisual é muito interessante e é muito gratificante, né? Porque a gente passa a ter, além da questão da fonte em si, né, da história e tudo mais, mas a experiência de trocas de vida, né, e experiências, né? Então, isso é muito legal. Então, as questões das habilidades, tanto em tecnologia e inovação, como no campo da história e das ciências humanas, elas são muitas e podem ser utilizadas de diversas formas aí. Inclusive, habilidades que eu coloquei aí que foram utilizadas pelo Igor aí, em referência aí à BNCC. E mais, eu só gostaria de agradecer a todos aí, né, pela oportunidade, pelo espaço. Em nome do 015, eu gostaria de dizer que a gente objetivo estar retornando, né, e podendo, né, futuramente estar exibindo o documentário aí também, né, nessas reuniões de ATPC, que são muito importantes aí e que agregam de maneira prática, né, na nossa profissão e na nossa prática aí como professores ao longo de nossa vida. Mas é isso, muito obrigado, Igor, e passo a palavra a você aí. Eu também queria agradecer por estar aqui, também queria falar que posso ter esquecido alguns outros temas, mas a gente fala de migração, mas diversos outros pontos, né? O livro está bem rico, né? Eu fiz ele muito preocupado para ter subsídios para apresentar as diversas discussões que estão relacionadas de uma forma acessível. Dentro de cada capítulo, a gente também coloca referências de músicas que estão relacionadas, né, ao tema das ferrovias, inclusive músicas que foram, né, focadas na Estrada de Ferro Sorocabana, desde o estilo sertanejo ao pop, até mesmo rap, né, que vai contar em grandes centros urbanos que o metrô, o trem, ele tem uma outra realidade, né, que a gente sempre tem ainda uma memória saudosista em São Paulo, é um sinônimo de aglomeração, um sinônimo de lotação, né? Bom, é por aí, então vocês vão estar recebendo nas escolas esse material. Quem quiser ver antecipadamente, né, já começar a ler, tem o link, né? Então é o abre.ai/ferrovias Itapê. Ele já te direciona para uma plataforma que você consegue fazer o download gratuito do livro. Então, é isso que eu queria agradecer novamente, Luiz, pelo convite. Eu agradeço a participação de vocês. Acho que foi uma manhã assim, de muito conhecimento. Eu não sou filho de Itapetininga, né? Estou aqui em Itapetininga há 10 anos, né? E sempre me perguntava dessa questão, né? Então, a partir do momento que comecei a dar aula, comecei a descobrir algumas coisas, né? Principalmente que a ferrovia não era para escoar café, e sim algodão. E lendo o livro aqui, nossa, tem assim, aí começa a vir até questionamentos para o presente, né?
por que essas ferrovias estão abandonadas até agora. Exato. É uma pergunta ou já respondi? Oi? É uma pergunta ou uma divagação? Assim, a gente história, a gente não faz previsão para o futuro, né? Que nem chegar aqui e falar assim, pô, se as ferrovias tivessem até hoje, será que Morro do Alto e o Recham não poderiam ter crescido, que nem, vamos pegar lá, Inglaterra, nem Londres, sim. Manchester, essas cidades ali, pô, será que não seria um grande centro urbano hoje? Essa aí é uma questão assim, é um si, né? Então, por que será que, agora é uma pergunta, né? Voltando lá, né? Por que será que essas estradas de ferro não estão sendo nem aproveitadas para já começar essa busca, pelo menos uma questão de turismo, né? Ou seja, fazer uma viagem curta, do Recham até o Morro do Alto. E isso é muito interessante, né? Porque a gente ainda sofre de uma insuficiência de transporte para lá, né? Sim. Não tem ônibus, acho que tem duas ou 3 viagens por dia. Que diga. Para lá, para esses distritos, assim. Então, eu acredito muito, assim, até quando eu já trabalhei em alguns planos municipais, sempre pensando numa retomada para interligar esses distritos. A questão, assim, que também é uma coisa muito frisante, é que já fazem mais de 60 anos de não utilização do sistema, né? Então, muitos equipamentos precisam ser trocados. As próprias companhias, quando elas desenvolveram a malha ferroviária, elas desenvolveram com uma certa autonomia, né, dos fazendeiros para não interligar as ferrovias. Então, cada bitola, cada distanciamento das ferrovias, cada distância das ferrovias, elas têm era para atingir um grupo, né? Então, tinham outras leis que favoreciam esses grupos, ou seja, uma linha ferroviária não podia instalar outra linha com 90 quilômetros de distância, uma região era de uma companhia, outra região. Então, hoje em dia, a gente tem também esse legado de questões da ferrovia que provocaram um imbróglio difícil de solucionar, a não ser que tenha um investimento e que o Estado volte a pensar nele. Lembra que eu mostrei os planos estratégicos? Desde ali da virada do século, se para de pensar em interligar os modais. Uma coisa que a gente frisa também no livro é mostrar que, antes da chegada do rodoviarismo, os meios, né, de comunicação, né, de transporte, eles se interligavam. Então, se desenhava um traçado de tropeiro que ia até uma parte de ferrovia também, que chegava num ponto de um leito fluvial, que daí se utilizar para se descer o rio. A própria Estrada de Ferro Sorocabana, ela tinha uma empresa de transporte fluvial, né? Então, se tinha uma preocupação com isso. Hoje em dia, a única preocupação que se tem com as ferrovias é para o transporte de cargas, que está voltando, inclusive, ele é tem retorno. Então, essa é uma das questões, né, que se traz relacionada à ferrovia, de sua não utilização. E muitos dos elementos, né, que estão dentro da cidade, eles são locados em locais muito estratégicos, né? Então, se parar para questionar se o abandono é um abandono proposital para que se caia e se aquele espaço, né, tão privilegiado, né, possa ser aproveitado para outros fins, né? Então, será que estão ali para o esquecimento ou eles estão sendo deixados para o esquecimento, sabe? Então, muito disso é de se questionar. Maravilha. Estou aparecendo na imagem, mas estou falando aqui. Tem uma pergunta aí para vocês, né? Temos aí a participação do Daniel Ribeiro. Obrigado, Daniel, por estar presente assistindo nossa live aqui, né? Professor de História. E falando para todo mundo que essa live vai estar disponível no canal da Diretoria de Ensino, no YouTube. Aviso os amigos que não conseguiram assistir agora, poderão assistir depois. E lembrando também agradecer o Igor aqui pelo presente essa doação que ele está fazendo aqui para a Diretoria de Ensino, que as escolas vão estar recebendo esse livro aqui, maravilhoso. O pessoal da sala de leitura vai estar recebendo e comentando com os professores como esse livro pode ser também utilizado aqui. Acho que essa live nossa está sendo bem explicativa, né? Agora vamos para a pergunta do Daniel aqui.
Qual o impacto que vocês esperam gerar com a publicação desse material? E como vocês esperam que os professores se apropriem desse material em sala de aula? Olha só, já praticamente estava comentando. Quer começar, Ed? Pode começar. Pode ser. Acredito que com o documentário em si, né, se utilizando aí, então das novas tecnologias, né, e também das novas ferramentas disponíveis, né, em sala de aula, né. Então, o documentário em si, né, como eu já até falei durante a live, né, ele traz essa questão, né, da ferrovia através de uma linguagem audiovisual, né. Então, tem mais desenhos, mais facilidade, né, digamos assim, do que a leitura em si do livro, né? Apesar do livro do Igor estar voltado, estar trazendo materiais aí para o trabalho em sala de aula, né? E para a posterior pesquisa e tudo mais. Também eu acredito que o documentário em si serve mais como uma ferramenta para inspirar o professor a levar, né? E construir algo novo com os seus alunos, né? Através dos processos de criação, né? Curadoria e tudo mais que já foram ditos aí durante a live. Pode falar, Igor. Assim, como eu já tinha comentado, eu me debrucei muito no livro para ele ser ferramenta do professor, assim, né? Eu não queria que ninguém em Itapetininga, né? Não queria mais que ninguém em Itapetininga demorasse 8 anos para começar a entender o que foi a ferrovia. Então, acho que o livro ele reúne isso, assim, né? As pessoas não terem mais que tantos anos, né? Eles têm um ponto ali de tentar entender, né? Não tem mais que ficar caçando museu, acervo, caçando outras uma história que não foi contada. Tem um pontapé, né? Então esse livro, na verdade, ele é esse resultado dos 8 anos, né? É um material específico para as pessoas terem um começo, né? Tipo, nossa, o que é aquele elemento? Tem um livro que está contando já. O que é o FES? Tem um livro que está contando já. Porque até então a gente não tinha, né? Como você fala de uma coisa se você não tem um subsídio para apresentar aquilo, né? Como você fala... por que o tema do tropeiro em Itapetininga é tão falado? A gente teve o Museu do Tropeiro, a gente tem, né, os cânticos sertanejos sempre falando dos tropeiros, né? A gente sempre tem o Ted Vieira, o Bob Vieira trazendo, né, a cultura caipira, o tropeiro perto da gente. A gente nunca teve nada em Itapetininga falando da ferrovia. Os poucos componentes, né, o museu nunca teve apoio, né, do Estado, né? Então, essa é a questão. A gente tem um material, eu penso no livro nesse um objeto assim que as pessoas conseguem iniciar a partir dali, né? Então, acho que isso também é fundamental, né? E o documentário vem além disso, né? Porque trabalhar com texto, porque a gente redesenhou todo o texto para ser muito mais acessível, né? Pra ser uma leitura mais fácil. Mas o documentário ele traz o audiovisual, né? Que hoje em dia é imprescindível trabalhar no ensino com esse material de forma complementar, né? Porque você consegue ter um ponto de ancoragem e também consegue visualizar o que a gente está contando, né? Então, o documentário tem muita foto, tem muitas narrativas diferentes sobre a mesma questão, para as pessoas entenderem as diversas, né, faces do mesmo problema, né? Então, acho que isso é super importante. Temos aqui também um comentário da Valéria, né? Parabéns pelo trabalho. Vou falar sobre isso na TPC. Opa, obrigado, Valéria. Já ajuda essa divulgação aí, né? Então, tem meio que o desabafo dela, né? Dizendo aí que dói no coração ver as ferrovias desativadas hoje, com todas essas tecnologias, poderiam pensar em ativá-las. Fazem parte da nossa história, né? Então, concordo plenamente com ela. Também concordo. Eu acho que a gente tem potencial, tem elementos. Não precisa ser de longas viagens, não precisa fazer um trem para Itapetininga para São Paulo, que talvez a gente nem teria essa demanda. Mas a gente tem distritos que precisam de urgentemente, né, serem interligados e darem outras formas de
para chegar na cidade, né? Então, podia ser um começo, né? E eu tenho certeza que essa experiência, que nem foi em Sorocaba, que os ingressos do trem turístico se esgotaram em 10 minutos, assim, foi muito rápido, assim, foi um Rock in Rio do trem. Eu tenho certeza que aqui também teria o mesmo retorno. E porque começa assim, não dá para a gente pensar, vamos fazer um... Lógico que isso não vai ter, mas uma coisa assim que é palpável, de aproximar distritos, é um começo. A gente tem essa necessidade, porque muitos itapetininganos do centro urbano, né, do distrito de Itapetininga, nunca foram para o Rechã, nunca foram para o Morro do Alto, sabe? A gente precisa investir em turismo, em cultura, na preservação desses elementos, assim. Então, eu acho que tem muito sentido o que a Valéria está falando. Opa, Ed quer falar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo aí que o Igor comentou, né? E é isso, né? O audiovisual, ele está aí para ser uma ferramenta, né? Mas a importância do livro como uma âncora, né? E de ponto de referência é essencial, né? E espero, né, que cada vez mais a gente tenha, né, essa produção referente à nossa cidade, né? Inclusive, lembro de um artigo que o Igor até mandou para a gente uma vez, né, falando que a nossa região é uma das regiões que menos produzem, né, artigos científicos, né, principalmente na área das humanidades. Então, é importante, né, estarmos aí produzindo, termos pessoas que pensem a nossa realidade, que estejam dispostas a tentar escrevê-la ou reescrevê-la. Enfim, é importante, é o debate, importante é a discussão sobre a nossa realidade. Maravilha. Só dar uma virada aqui, voltar. Olha eu aqui de novo. Agradecer de novo aqui o pessoal do Coletivo 015, a participação do Igor aqui, presente, que foi nesse momento importante. O Ed, que daqui a pouco vai ter que dar aula, né? Eu já vou correndo daqui, já vou ter que dar aula, faz parte. E, de novo, né? Mostrar aqui. Abre só ele aqui. Ele abre 180, gente. Por causa que tem muito mapa, então vocês conseguem visualizar bem. Teve toda uma preocupação de editoração para vocês conseguirem ver as fotos em um tamanho bem grande. Desculpa. Não, pode tampar. Então ele é todo ilustrado, todos os mapas, para explicar bem, assim, ele é bem, bem legal, tá, gente? Então ele vai estar em breve disponível, vou deixar na cacheta, vou mandar uma circular para as escolas poderem vir buscar esse livro, e os professores já vão pensando aí, por que podemos utilizar esse material aqui, não deixar só o material de enfeite lá na sala de leitura. De novo, agradecer pela essa doação, que acho que vai ser bom pra caramba aqui para a nossa diretoria de ensino, né? Só fazer uma brincadeira aqui, né? A gente sabe que as estradas de ferro foram perdendo espaço por causa das rodovias, né? Uhum. Então aí a gente podia fazer uma discussão, né? Rodovias, ou seja, um clássico aí, Derac versus CASE, né? Exato. De quem está merecendo, né? Que depois até o próprio Derac também é abandonado, né? Aí pode exatamente. Dar uma... Quem estiver fazendo uma pesquisa aí já pensar nessa pesquisa Derac versus CASE, né? Exato. Um dos DEBs itapetininganos, né? Inclusive. Isso. Já deu tema aí, ó, já dei a ideia. Já quer orientar, né? De repente, né? Eu posso estar participando dessa brincadeira, já que eu faço alguns estudos com futebol. Mas agradecer de coração, foi uma manhã assim, extremamente agradável. Agradecer a nossa equipe de apoio aqui, o Vianney, que está conosco aqui, que é de Angatuba, já começou a sentir saudade da estrada de ferro que passava lá perto da casa dele. Todo mundo aí que pôde participar ao vivo, quem não pôde participar ao vivo, avisa para os amigos que vai estar disponível no canal da diretoria. Vou estar enviando os links para quem quiser estar assistindo. E falando aí que o material vai estar disponível aí em breve nas salas de leituras das escolas aqui da diretoria de Itapetininga. Igor, quer deixar algumas considerações finais? Só agradecer, e aí se alguém quiser que eu vá numa escola falar, a gente pode combinar, apresentar o documentário também, que é sempre legal, os alunos têm gostado bastante.
porque a gente trabalhou com músicas novas, pediu para o WM remixar várias músicas, foi um trabalho super legal, assim. Então, ele é bem, assim, bem para o público, assim, da escola, então a gente queremos que vocês estejam com a gente nessa. Edwin, considerações finais? É isso, só agradecer pela oportunidade aí e um salve aí para vocês seguirem lá no Instagram, o nosso coletivo é @coletivo015, né? Então a gente sempre vai estar publicando aí as novidades que a gente for produzindo e tudo mais. Mas muito obrigado aí, gente, e tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Bom dia a todos e muito obrigado pelas participações e até a próxima.